SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo. É um prazer compartilhar novamente da palavra poderosa de Deus, a palavra que nos ensina, que nos reflete a própria direção, a própria intenção de Deus para conosco. Eu quero compartilhar, está no Salmo 71, que fala sobre algo em quem confiar, aonde está a nossa confiança. O salmista aqui declara, essa é uma súplica de um ancião, no capítulo 71, e no versículo 5 nós lemos assim: pois tu és a minha esperança, em algumas versões, a minha confiança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Amados, ontem nós falamos sobre a velhice, chegar a tornar-se a vida de ancião, de um homem e de uma mulher, e que nós deveríamos nos lembrar na nossa mocidade. Por isso, Deus sempre nos ensina que nós devemos, na nossa mocidade, ter Ele como nosso Senhor e Salvador, e na nossa velhice, certamente nós seremos bem-sucedidos ou estaremos mais esclarecidos. E aqui, a palavra de Deus vem como uma palavra poderosa que nos impulsiona no versículo 5. Pois tu é a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. A primeira parte do versículo 6, parte A. Então nós estamos dizendo assim, este homem tinha clareza do que estava falando, uma dependência de Deus, porque sabia que o único refúgio, que é a confiança e a esperança, estava em Deus. Alguns, amados, preferem confiar em muitas coisas, e até mesmo no seu dinheiro, no próprio dinheiro. Por quê? Porque alguns que enriqueceram na sua trajetória, amados, tiveram tanto glamour, tanto dinheiro, alguns enriqueceram licitamente, com seu trabalho, ou com uma herança que receberam dos seus pais, e alguns enriqueceram ilicitamente, através da corrupção, através do roubo. Essa é uma verdade absoluta. Existe uma separação em riqueza e poder. Alguns podem falar, mas rico é rico, né? Pessoa bem-sucedida é bem-sucedida, tudo igual, não. Alguns enriqueceram licitamente, né? Uma herança muito grande dos seus pais, continuaram a trajetória do que seus pais investiram e foram bem-sucedidos, ou trabalharam muito e foram bem-sucedidos naquilo que eles determinaram em fazer, e alguns enriqueceram com roubo, com corrupção, com desvio de verbas, agregando valores para eles, ou desvio de dinheiros que não era deles para a conta deles. De alguma forma foi feito e que eles enriqueceram. Então existem duas classes de rico, uma por seu esforço e uma porque se deturparam, porque se corromperam, venderam tudo o que possuíam de valor, né? Do caráter, da integridade de um homem. Então, tudo isso, quando nós falamos, amados, aqui a palavra de Deus diz, pois tu é a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Alguns, amados, ricos ou pobres agora, mensurando isso, a confiança precisa ser igual em Deus, a mesma. E alguns pensam assim, mas por quê que Deus só abençoou aquela pessoa e eu estou vivendo dessa forma? Amados, não existe essa acepção de pessoas para Deus, é que alguns se empenharam mais em fazer algumas coisas, alguns se dedicaram mais, alguns tiveram menos oportunidades. E por que Deus deu oportunidade somente a alguns e não deu para outros? Não foi Deus, amados. Deus dá oportunidade para todos, é que alguns conseguem chegar, alguns conseguem romper, mesmo na sua debilidade, como? Não tiveram
pais que pudessem ensiná-los, ou não tiveram pais, não cresceram com seus pais, foram abandonados, alguns foram lançados fora da sua casa. Tem uma série de fatores que poderia contribuir para que isso não acontecesse. Nasceram na pobreza, não tiveram oportunidade de estudar, tudo isso poderia acontecer. É uma regra de valor que pode sim influenciar para que isso acontecesse, mas não é uma regra absoluta, porque muitos que nasceram na pobreza, que foram abandonados pelos pais, que foram expulsos da sua casa ainda pequenos, que foram largados, que foram abandonados, eles conseguiram romper e através dessa influência talvez negativa daquilo que eles passaram, foi um start, foi um impulso para que eles rompessem e para que conseguissem conquistar tudo aquilo que eles passaram, ou conquistar tudo aquilo que eles tiveram que passar e chegar a um ponto de visão, a um ponto de diretriz, a um ponto de entendimento maior e melhor que surpreende. É um case de sucesso, que nós chamamos um caso de sucesso, alguém que passou por uma trajetória de vida muito difícil e chega agora numa posição graduada, numa posição de excelência e pode falar que conseguiu, que através dos seus esforços, sim, mas por causa do amor e da fidelidade de Deus, que não permitiu que ele se corrompesse, que permitiu que ele tivesse vida, que permitiu que ele não morresse nessa trajetória de desilusão que ele passou e de tantas coisas que nós ou que alguns passam. E a palavra de Deus nos impulsiona a meditar novamente, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Então, onde está a tua confiança? Talvez você ganhou muito dinheiro, você foi bem sucedido ou não, e a tua confiança agora é em homens, é em dinheiro, é em poder, é numa sociedade que diz que quem faz parte de um grupo de pessoas é melhor, é uma classe social mais avançada, uma classe social mais digna na sociedade. Amados, não existe nada disso. A sociedade tenta nos colocar isso, mas você precisa não acreditar nisso, porque essa condição de achar que um grupo de pessoas é melhor, em todas as cidades existem sempre um grupo de pessoas, por razões específicas que acham que se sobrepõem na cidade. Como? Eles fazem um grupo, se harmonizam com um grupo de pessoas, estabelecem uma instituição e que formam um grupo de pessoas para auxílio, para festividades, para receber ofertas e repassarem aos menos, aos que têm menos, seja roupa, seja equipamentos para que ele possa se locomover, sejam tantas coisas, fazer festas para que possam promover coisas na cidade. E essas pessoas às vezes acham que tem domínio sobre a cidade, mas não tem. O domínio absoluto da cidade é do senhorio de Jesus quando nós permitimos que. Aí você pode falar, mas pastor, precisa permitir que Deus e Jesus sejam o senhorio da cidade quando Ele tem poder? O Senhor fala que Ele tem poder sobre céus e terra, Ele tem poder. Só que quando um povo, e principalmente a liderança de um povo, não se rende a Cristo, a cidade em que ele está impera o governo das trevas. Por quê? Porque o governo das trevas está participando de todas essas coisas e está influenciando todas essas coisas. Agora, o governo da luz, o governo de Deus, que estabelece coisas de princípios, de honra, coisas que não se corrompem, ele jamais vai ter participação com esse tipo de situação. E o quê? Do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando de coisas que podem desagregar um grupo de pessoas, uma cidade inteira, por simplesmente colocar o seu valor, a sua esperança em homens ou instituições. Os homens e instituições não é o teu refúgio, não é a tua fortaleza. Somente Deus é o teu refúgio e fortaleza e o teu socorro bem presente. Somente em Deus, em Jesus e no Espírito Santo há uma confiança plena, absoluta e suficiente e capaz de fazer com que eu me torne um homem e uma mulher de valor. A palavra de Deus nos ensina, nos revela que o nobre
projeta coisas nobres, e na sua nobreza prosperará. Então ele está dizendo, olha, se o nobre, e o que é no dicionário fala sobre nobre? Nasce de uma linhagem de nobreza, pode ser, ou o nobre tem pensamentos puros e pensamentos retos, precisos, anda numa integridade de valor, anda numa coerência daquilo que se atribui, daquilo que se faz, anda não em arrogância, nem em prepotência, ele anda em humildade, porque o que ele tem, o que já recebeu, ele zela por isso. É um homem de valor, é um homem de honra, uma mulher de honra. Este é um homem nobre, uma mulher nobre, e na sua nobreza ele prevalecerá em todas as coisas. Por quê? Porque decidiu fazer as coisas corretas. Então, amados, não confie, não deposite a tua confiança em homens ou em coisas, ou no seu próprio dinheiro. Deposite a sua confiança no Senhor. Eu não estou dizendo para você não respeitar as autoridades e respeitar as pessoas. Todos merecem respeito. O cristão tem obrigação, como servo de Cristo, como cristão, de respeitar a todos. Sejam pessoas que estão fazendo coisas erradas ou não. Respeito para todos. Agora, honrar. Nós dizemos honra somente a quem tem honra. Honra somente a quem tem honra. Primeiro eu honro a Deus sobre todas as coisas. E eu posso honrar um homem, uma mulher? Sim, se ela for merecedora de honra. Respeito todos, mas honra é só para quem merece honra, amados. Então, que nós possamos entender que nós devemos respeitar a todos, as autoridades locais, as pessoas, os moradores da cidade, todos. Os novos, os jovens, os anciãos, os homens e as mulheres, todos. Agora, a honra, eu vou honrar somente a quem é merecedor de honra, e não são todos. Por isso, nós precisamos, amados, entender que a nossa confiança, a minha e a tua confiança, deve estar estabelecida no Senhor. Não é numa sociedade que impõe com um governo imperialista, um governo que eu estou dizendo sobre um governo de uma cidade, não sobre os governantes. Eu estou dizendo sobre instituições que tentam administrar a cidade e ser maior do que o próprio governo da cidade e ser maior do que a própria cidade. E não é. O que nós cremos é num Deus ressurreto, num Deus soberano, num Deus criador, que é suficiente maior do que todas essas coisas. E a minha confiança e a tua confiança deve ser nele. Todas as coisas podem acontecer através dele. Tudo pode mudar, uma cidade pode ser transformada através dele, por homens e mulheres convictos de quem é o Senhor, de que a minha e a tua confiança estão estabelecidas nele. Que você possa meditar nesta confiança plena e inabalável que só pode estar nele, em Jesus Cristo, o nosso único e total Salvador. Seja bênção na tua casa, seja bênção na sociedade em que você vive, seja bênção para a sua cidade. Abençoe todos, respeite todos e honrem a quem tem honra. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.